Fala pessoal, tudo joinha, tudo certinho? Espero que sim. Meu nome é Sérgio Gacciola e estou aqui para mais uma aula, é a nossa segunda aula sobre microcontrolador PIC. Nesta aula estaremos controlando um display de 7 segmentos com o microcontrolador PIC, ok? Vamos lá? Venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Então, nesta aula estaremos polarizando um display de 7 segmentos e ligando ao microcontrolador PIC. Vamos lá. Como fazer isso? O display que estaremos utilizando, o que eu tinha aqui nas minhas caixinhas, era o HS5202AS. Tá? Ele é um catodo comum. Tá? Então, nós vamos ligá-lo ao terra e vamos alimentar cada segmento dele com VCC. Ok? Então, como fazemos esse estudo? Como começamos esse projeto? Primeiro nós temos que buscar no datasheet, ou buscar o datasheet desse display, que é o componente que desejamos trabalhar, e retirarmos dele o que nos interessa, as informações que nos são interessantes nesse momento. E o que eu preciso nesse momento é saber o mapeamento de pinos dele. Veja, eu vou estar usando apenas um dos displays, é duplo, tá? Eu vou usar apenas um. Mas eu preciso saber que pino alimenta o quê? Que pino eu tenho que alimentar para acender, por exemplo, este segmento? Quais os pinos que eu tenho que alimentar para acender cada um dos segmentos? Ok? E isso eu consegui no datasheet, está aqui. Então eu sei, por exemplo, que para acender o topo, para acender este segmento, eu tenho que acender o que eles chamam de A2. E o A2, ele está, vamos procurar aqui. O A2, ele está no pino 11. Então, se eu ligar VCC no pino 11 e estando o catodo aqui, que é o K1, ligado ao GND, vai me acender apenas esse pino. Ok? Muito bem. Tendo esse conhecimento, nós temos que montar uma tabelinha. Eu fiz uma tabela um pouco mais completa do que seria necessário, mas é interessante para vocês verem as possibilidades depois de passar para a linguagem C e programar da maneira como vocês acharem mais confortável, né? Então, o que eu escrevi aqui? Conhecendo o mapeamento dos terminais, podemos montar os dígitos conforme desejamos. Então, vamos montar a tabela de referência conforme abaixo. O que eu fiz? Aqui, a primeira coluna são os dígitos que eu quero acender. Então, eu quero que aquele display mostre o dígito de 1 a 10. Na realidade, de 0 a 9, ou de 1 a 0, tá certo? Para acender o dígito 1, para que forme o número 1 aqui, eu preciso acender esses dois segmentos, tá certo? Então, este aqui é o segmento B e este aqui é o segmento C. Então, para acender o número 1, eu preciso acender os segmentos B e C. Ok, o B, a que pino está conectado? O B está conectado aqui, ó, ao pino 10. Então, é o 10 e o segmento C está conectado no pino 8. Tá aqui, ó, o C. Então, eu acendendo o pino 10, eu energizando o pino 10 e o pino 8, eu vou ter o número 1 formado no meu display. Muito bem, vamos em frente no raciocínio. Isso é para o meu display. Ok, mas e no meu PIC, o que eu faço? Bom, no meu PIC eu faço um mapeamento. Eu vou ligar todo o meu porte B, tá? Todo mundo está no meu porte B, então eu vou pegar o B0 até o B6, até o B5, né? Porque eu não vou acender o ponto. Então eu vou ligar até o B6. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. De 0 a 6 eu tenho 7 segmentos, é só o que eu preciso. 7 portas de saída do meu PIC.
Ok? Então o que eu vou fazer é isso, eu vou ligar, vou fazer um mapeamento, eu faço um mapeamento, então eu peguei aqui o meu pino 0, o B0, até o B6, fiz uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fui conectando na tabela. Eu acho que eu vou parar por aqui e vou abrir o projeto no Proteus, que vai ficar mais fácil para entender essa referência. Fica meio difícil de explicar isso, sem um físico, sem alguma coisa mais concreta na frente. Então vamos entrar aqui no Proteus. Aqui está o projeto. Veja, como eu disse, eu vou estar usando esse aqui, ó, é o meu PIC que eu estarei utilizando, é 16F876A, e eu vou usar aqui no porte B de RB0 até RB6. Então, como eu disse, que mapeamento, como eu fiz o mapeamento? Eu peguei a porta 0 e associei o número 0 a ela. Porta 1, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Numa sequência, tá vendo? De 0 a 6. Aí eu peguei o meu display, fui no mapeamento que ele tem lá naquela tabela do datasheet e fui posicionando, por exemplo, este terminal, este segmento aqui, para o meu display, ele acende com, vamos abrir lá de novo, que eu não me lembro de cabeça, tá? Então, olha, este segmento aqui em cima, ele acende polarizando o A2, que é o meu pino 11. Muito bem. Então, eu vim aqui e falei para ele, olha, no meu display aqui, este A é o meu pino 11 lá, mas eu vou ligá-lo ao pino 4 aqui. Percebe que eu fiz uma referência cruzada. Pino 11 do meu display ligado ao pino 4 do meu PIC. E esse mesmo raciocínio eu vou fazendo com cada um dos PICs e anotando numa tabela. Eu vou fazer essa tabela, tá ok? Então, vamos voltar aqui à tabela. Como ficou essa tabela? O pino 10 está ligado ao meu pino 3. O pino 8 está ligado ao pino 2 do meu PIC. Perfeito? Ok, para eu acender o pino 3 e o pino 2, que seriam os dois segmentos, eu preciso mandar um binário de tudo 0, e como eu liguei na porta 3 e na porta 2, eu preciso 0, eu preciso acender a porta 2 e a porta 3. Então, contando 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, 2 e 3 tem que estar em alto, em nível lógico alto. O resto, tudo em nível lógico baixo. Ok? Ok, eu tenho uma combinação numérica binária, base 2. Eu vou converter isto aqui para a base 16, em hexadecimal é 0C, e vou converter também para a base 10. Em decimal é o número 12. Essas três colunas, eu precisaria fazer apenas uma delas. Mas como eu estou dando uma instrução e eu não sei quem vai estar lendo isto, eu não sei se você costuma programar, se sente mais à vontade programando em binário e vendo exatamente o que está aceso e o que está apagado, se você se sente mais à vontade trabalhando em hexadecimal ou em decimal. Então, essa tabela é completa, serve para os 3 sabores de programadores, ok? Então, eu fui fazendo esse mesmo raciocínio para cada um dos dígitos que eu vou montando. Por exemplo, o mais completo é o dígito 8, que eu acendo todos os segmentos do meu display. Ele acende o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G, ou seja, todos os segmentos aqui do meu display. Para acender todos os segmentos, eu vou acender no display, eu vou energizar no display a porta, o pino 11, 10, 8, 6, 5, 12 e 7. Isto aqui, fazendo aquela referência cruzada, como eu acabei de mostrar, eu vou ter que habilitar a porta 4, 3, 2, 1, 0, 6 e 5 do meu PIC. Ou seja, todas as portas que eu estou usando estarão em nível lógico alto, tá certo? Todas em 1. O binário seria este, hexadecimal 7F e em decimal 127. Então, veja, é meio complicado, é meio chatinho de montar essa tabela, mas depois que você pega o jeito, sai num segundo. Ok, feito a tabela, vamos para a simulação no nosso Proteus. Aqui o que eu fiz foi colocar este componente, que é o nosso PIC, colocar o nosso display, como ele é um catodo comum, liguei o catodo ao terra, e cada segmento é um anodo que eu preciso polarizar. Um display, vocês sabem, nada mais é do que o LED, tá certo? Você enxerga ele como um LED. Então, nós temos um LED aqui, seria um segmento, outro LED aqui, enfim, a luz vai se espalhar.
Inclusive, eu não sei se ainda existe, mas antigamente os displays eram realmente polarizados com LED redondinho lá dentro. Ele tinha só umas canaletas que tentavam espalhar essa luz, e você tinha a luz espalhada com um LED, às vezes ele era muito grande, 2 LEDs, maior 3 LEDs, assim ele ia se colocando. É interessante essa tecnologia, né? Muito bem, então vamos lá. Depois de fazer essa tabela, esse cruzamento entre os pinos, ó, o 4 está ligado aqui na porta 4, 1 aqui, o 0 está ligado aqui nessa porta, enfim. Faço isso e tenho que transferir a programação para dentro do meu PIC, tá certo? Tem que informar aonde está o arquivo X. Muito bem, isso nos obriga a fazer a programação desse circuito. Vamos lá para o nosso compilador C. Se vocês estiverem curiosos, eu troquei o meu compilador C. Eu tive algumas dificuldades com o utilizado na última aula, que era o micro-C, e acabei encontrando esse CCS, C-Compiler, ou C-Compiler. Ele me pareceu um pouco mais amigável, ele tem uma interface, ou melhor, uma disposição de comandos que eu me sinto mais familiarizado do que o do micro-C. Por exemplo, o micro-C eu não conseguia dizer para ele que eu queria fazer o while true, tinha que colocar 1. Eu sei que true e 1 é a mesma coisa, mas você acostuma a programar de uma forma, é meio complicado, é meio chato ficar mudando, estando dentro da mesma linguagem. Por esse motivo, eu aderi ao CCS/C Compiler. Muito bem, então eu começo aqui colocando a diretiva, ou seja, incluindo o microcontrolador, a biblioteca do microcontrolador que eu vou usar dentro do código. Eu venho aqui e mexo com os fuses. Eu venho aqui e digo para ele que eu vou trabalhar em clock baixo, tá certo? XT para clock baixo, até 4 MHz. E se eu fosse trabalhar com clock mais alto, eu colocaria clock acima de 4 MHz, eu colocaria um HS nesse local. Tá? E aqui é outra diretiva para que ele habilite para mim os fuses da maneira como nós precisamos. Mandei usar o clock, tá? Eu defini o clock que eu vou usar aqui, que é um clock de 4 MHz. Eu tinha colocado 20, mas eu mudei depois para 4 MHz. Funciona com 20? Claro, funciona normalmente, mas eu estou trabalhando com 4 MHz. E aí, eu optei por trabalhar em números decimais. Tá, então eu peguei aquela nossa tabela cruzada que eu fiz aqui, peguei essa coluna dos números decimais e criei uma matriz, ou seja, cada endereço desses em uma única variável em forma de array, ok? Eu vim aqui, criei um inteiro 8, tá? É o int 8 em C, dei o nome de números e criei um array de 10 posições. Nessas 10 posições eu as alimentei conforme a sequência e valores pré-definidos aqui atrás, ok? Feito isso, eu tenho todos os dígitos mapeados e posicionados na memória do microcontrolador. Muito bem, venho aqui, seto, eu configuro todas as saídas do porte B, do Tris B, como saídas, todas elas do tipo 0. Tipo 0 são saídas. É até bom a gente associar o 0 com a letra O, em inglês output, e o 1 com a letra I, em inglês input. Um macetezinho para ficar fácil, para não esquecer como configurar uma porta entrada ou saída. Muito bem. Aí eu zerei todas as portas, dei um output no porte B, tudo 0. Eu mandei nível lógico baixo para todas as portas. E criei uma variável do tipo inteira que eu vou usar num contador, num loop for. Aqui está o nosso loop eterno. Também escrevi aqui, loop eterno. E dentro deste while true, eu criei um outro loop, um for, tá? Onde eu vou contar de 0 até 10. Tá? Eu vou contando de 0 a 10 e incrementando esse contador i. Ou seja, enquanto for menor que 10, ele vai executar o que está dentro do for. Quando for igual ou superior a 10, ele para. Ou seja, quando for igual a 10, ele já sai fora deste for, volta para cá e volta para o loop e começa o for novamente. Ok? O que ele faz dentro desse loop? Ele dá um output com o valor que estiver apontado no meu array pelo apontador i. Usei o i como um indexador.
Perfeito? Então, na primeira vez, o i vale 0, ele vai pegar o conteúdo da memória, tá? No índice 0. O que eu tenho no índice 0? Número 12. O número 12, para mim, eu sei que é o meu número 1. Tá certo? Simples assim. Muito bem. Aí ele passa, incrementa o i, vem para o número 2. A posição 1. A posição 1 é o 91, que aqui é o número 2. E assim, sucessivamente, até o 0, quando ele termina, sai do loop e volta para o while true e começa tudo de novo. Então, ele seta os dígitos conforme eu pedi, os bits conforme estão programados, dá um delay de 5 segundos, tá? E volta a executar essa tarefa. Isso fica ad eterno lá no meu PIC. Tá ok? Então, programa salvo, mandando compilar. Compilação efetuada com sucesso, sem nenhum ordem, sem nenhum erro. Vou transferir isso para dentro do PIC e vamos verificar isso funcionando fisicamente. Vamos para a bancada, ok? Venha comigo! Então é isso, protoboard montada, display soquetado na protoboard. Aqui nós temos os cabos usando ali de B0 até B5, estou usando 6 saídas. Alimentando também, pegando o terra da própria placa e o contador funcionando. Eu acho que nem tem muito o que explicar, uma vez que já vimos isso funcionando no Proteus. O objetivo aqui na bancada era só mostrar que realmente funciona, não é? Se eu mandar resetar aqui, ele inicia novamente do número 1, conforme o programa, conforme o projetado, e vai até o número 0, 9 e 0. Perfeito? Projeto funcionando conforme o projetado, eu acho que esse era o nosso objetivo. E vamos em frente, venham comigo! Muito bem, com isso terminamos mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, clique ali no joinha, dê aquele positivo para nós. Se você não for ainda registrado, se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Tem um retângulo vermelho aqui, clique nele. Depois vai na bolinha, vai no sino aqui do outro lado da tela e configure para que você receba sempre em primeira mão os avisos de quando inserimos novas videoaulas, novas mensagens, enfim, para que vocês fiquem sempre up to date com os acontecimentos do nosso canal, ok? No mais, divulguem, comentem e distribuam, e conversem com seus amigos aí. Me ajudem a arrumar mais assinantes e mais visualizações, que é o que eu preciso para o nosso site, ok? É isso, por hoje está frio, a aula já terminou, eu vou tomar um vinhozinho para esquentar um pouco, ok? Saúde a vocês, até mais!